Um Sonho Escuro, um filme de Fernanda Leal e Wellington Laufer. Porque eu sou touro, né? Fiz aniversário agora de 7 de maio, daí é touro. Daí, não sei se por isso, por esse tipo de eu ser touro, signo touro, e eu sonhar com muito touro, não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu sonho horrores com touro, direto. Que eu tô num pasto, andando, e de repente vem uma boiada assim, bastante touro, vem correndo, e eu tô na frente, eu vou correndo, meu Deus, o touro vai me pegar, eu pulo uma cerca, e eles passam assim, sabe? Esse é um tipo de sonho que sempre acontece comigo. Ou num pasto, ou eu tô na cidade, de repente eu lá vem um touro em cima de mim, daí eu tenho que correr, eu grito, começo a correr, subo as escadas, eles vão para subir as escadas também, só que eles não conseguem, eu empurro a escada. Sonhos assim com touro, muito touro. E sonho também com caindo assim, parece que tô caindo, daí eu chego piso no chão, mas é um chão deserto. Um chão assim que tu olha, tu vê só areia. É um deserto. Um deserto. E também, às vezes, daí eu começo a andar, ando. De repente eu olho lá embaixo, assim, um monte de touro vindo na minha direção. Deu, meu Deus, tem que correr daqui, tem que correr. E o touro corre mais do que eu. E é uma confusão danada, assim. Até que eu escapo. Eu sempre sonhei com touro, sempre touro tentando me pegar. Mas eles nunca conseguiram me pegar. Eu não sei qual é o significado desse sonho também. Morro de medo, morro de medo. Morro de medo de vaca, de touro, de bezerro, morro de medo. Eu até chego perto dos bezerrinhos. Chego perto, toco a mão, mas com medo que... Nossa Senhora. Você já tentou alguma vez não fugir? Eu não sei, eu não consigo manipular meu sonho. Eu não consigo, de repente vem e tem que fazer, né? Corre, né? Tem que correr. Eu não consigo manipular. Se eu conseguisse, Conversa com ele. ou sei lá, não iria naquele lugar, ou corria, né, sei lá. Mas eu não consigo manipular. Meu nome é Wilson Delamar Agostinho, eu tenho 34 anos. E como eu perdi a visão? Eu até então, com 20 anos, eu era normal. Daí de repente, um dia eu acordei com meus olhos assim, na frente, assim, estava o fusco, né? Eu não estava enxergando direito. Daí eu acordei assim, meu Deus, meu olho está tão fusco assim, não consigo chegar direito, não sei o que aconteceu. Daí eu falei que a minha mãe, né, disse, deve ser por ter acordado, né, alguma coisa. Resumindo, eu fui no Sadalamin com o Dr. Mário, né. Lá no Sadalamin eu expliquei para ele, né, o que estava acontecendo comigo. E daí ele pegou e ele disse assim, você já fez o exame de toxoplasmose? Isso nem conheço, nem sei o que é isso, né? Então, é um exame que você vai fazer e você traz o resultado aqui para mim. Daí eu fui na clínica onde ele me indicou para ir, fiz o exame, tudo. Daí, então eu fui buscar no dia. Daí eu fui lá, voltei no Sadalamin, eu fiz o exame, tá aqui o resultado. Daí ele falou assim, eu espero que não seja toxoplasmose. Ah, tá, tudo bem. Eu nem sabia o que significa toxoplasmose. Daí ele abriu o exame e realmente ele disse, realmente você está com toxoplasmose. Você tem que correr no hospital, o nome do remédio lá, ele botou no papel, tudo, e tem que tomar esse remédio, porque senão você vai ficar cego. Daí eu consegui recuperar meu olho, consegui 10%. Esse morreu, o olho esquerdo está morto, e o olho direito eu só enxergo 10%.
Larissa Guebin. Eu sou natural do Rio de Janeiro, capital. E com 2 anos eu vim para Blumenau. E com 17 anos eu me mudei sem a minha família, sem os meus pais, para São Bento do Sul para fazer faculdade de teologia, na faculdade luterana. Ah, sim. E estou lá desde 2015. Agora eu tenho 19 anos. É que assim, tem que considerar que eu perdi a visão do olho esquerdo com 9 meses e a do direito com 4 anos. Que eu tive pouca visão até 4 anos. E eu perdi ela totalmente numa tarde. E a minha memória bloqueou esse período. Eu não tenho memória visual. Pra mim, azul, amarelo, vermelho é tudo a mesma coisa. Não adianta você me dizer. Eu gosto de saber por curiosidade. Mas não adianta. Então, eu não sei o que é claro e escuro. Então, os meus sonhos são por noção espacial, por texturas, formas, mas não cores. Então, na verdade como eu vivo a minha vida, né? Isso só se reflete no sonho. E tem algum sonho assim que te marcou? E como é que isso foi sentido assim por ti? O sonho que mais me marcou foi um sonho que eu tive com... Ele é meio confuso, assim, mas eu vou tentar explicar e conseguir lembrar a ordem dos fatos, mas... Então eu tava num... tipo um galpão, assim, que eles usam pra igreja, né? Pra fazer igreja hoje em dia. E ali tava alguém falando lá na frente. Mas tudo eu sabia pela minha visão de mundo, né? Sem cores, sem... E eu tava ali. E ali a sensação foi ruim, como se você tivesse um pressentimento ruim. E eu não gostei da voz da pessoa que estava falando, eu achei ela uma pessoa do mal, assim. E eu saí dali e comecei a andar numa calçada. É normal, calçada de uma cidade normal, como hoje em dia é. E aí no meio desse... tinha muita gente, assim, aquela aglomeração, assim. Aí alguém me deu a mão, era um homem, mas era uma mão muito lisa, muito perfeita, muito... E eu continuei andando de mão dada com essa pessoa, mas eu não conseguia ver o rosto dessa pessoa. Ela não mostrava o rosto pra mim. Por mais que eu não tenha noção de cor, mas ela tava do meu lado. Tu sentia ela? Senti a mão. E fui caminhando até que começou acabou a calçada e começou a ser um caminho de barro, assim, bem rústico, bem de antiguidade, assim. Como se eu voltasse pro tempo de Jesus. Nossa. E daí ali no meio daquela rua que eu descobri que era o próprio Jesus que estava me dando a mão. Porque ele botou a mão, eu senti a mão no meu olho, nos meus olhos. E a partir dali eu comecei a enxergar. Só que eu não sei explicar a sensação de eu ter enxergado. Eu só sei que esse sonho me marcou muito porque eu acordei muito feliz depois. Parecia que eu tava no céu, assim, depois quando eu acordei. Eu tava muito feliz. Que lindo! E foi como se eu tivesse realmente enxergado, assim, foi a sensação mais próxima que eu tive, assim, por não ter lembrança, né? Então esse sonho foi um que me marcou muito, assim, né? Talvez a sensação, tentando botar em palavras do meu mundo, seria pra mim a sensação de alegria por um dia de sol. Eu não posso dizer a claridade, porque é muito confuso isso pra mim.
visualmente, né? Eu não tenho a lembrança específica. E pra ti, como é que é um dia de sol? O dia de sol pra mim se define no calor, né? Se alguém me fala que tá com sol, eu já fico feliz. Mas se eu vou lá pra fora pegar sol, eu fico muito mais feliz. A gente pode ir até a biblioteca, pode ser? Pode ser? Alô, bengaleiro, quem é o bengaleiro? Então, Sirlene, assim, a gente podia começar com a história, né? Quero nos contar os detalhes, Bom, que eu acho importante. eu tô com 50 anos nesse momento, né? Sim. E perdi a visão por causa do diabetes. Aproximadamente aos 40 anos eu fui perdendo a visão. Nesse meio tempo transplantei tudo, mas mesmo assim a visão continuou abaixando sempre mais. Estou, nesses 10 anos, me reabilitando aos poucos. Então a vida acaba que ensina pra gente como a gente deve agir. Existe um método, uma maneira que a gente vai descobrindo aos poucos, conforme a gente vai achando os empecilhos, e a gente vai trabalhando, vai melhorando, vai adequando. Tá, o que acontece quando eu sonho? Né? Então, eu sonho, mas ao mesmo tempo eu não me percebo cega. Nesses sonhos eu ainda enxergo. Por quê? Porque eu tenho essa memória visual. E ao mesmo tempo que eu ando durante o dia, a impressão que dá é que eu estou nos locais e eu consigo percebê-los como eu percebia antes. Eu sei que uma cadeira, quando ela é redonda, quando ela é de plástico, eu tenho essas imagens no meu cérebro. Então, o que acontece? Quando eu sonho, essas imagens são nítidas para mim. E quando eu lembro deles, porque não é sempre que eu lembro, mas quando eu lembro, eu sempre lembro de imagens coloridas, de situações cotidianas, de como se eu estivesse correndo, pulando, fazendo coisas normais, vendo as pessoas, porque eu tenho essa imagem das pessoas. E quando eu, durante o dia, tenho contato com as pessoas, aquelas que eu não conheço, que eu nunca tinha visto na vida, eu acabo fazendo uma imagem mental dela. Porque eu consigo perceber através da voz, através da altura, do jeito dela se comportar, eu tenho uma imagem mental de como ela seja. E é interessante porque tem realmente formas. É como se você estivesse lendo um livro. Quando você lê um livro, você coloca os personagens com fisionomias, com jeitos, com tudo. Tudo que tem ali naquele livro, você imagina como ela seja. É a mesma coisa pra gente que não conhece alguém. Quando a gente pensa naquela voz, a gente pensa naquela fisionomia que a gente deu para aquela pessoa. Nunca estudei sonhos, nunca estudei nada. Mas eu penso assim, ó, o sonho tem alguma coisa a ver. Porque senão tu não sonhava. Aquele sonho tem alguma coisa a ver. Pode ser que alguma coisa tu já passou e que tu não consegue se livrar, dele vem um sonho, né, direto. Pode ser alguma coisa que tu vivenciou, né, com outra pessoa, sabe? Tem vários sentidos assim que pode ser, né? Mas sabe Deus qual deles é? Porque o sonho, quem não vê, quem tem a visão total perdida, quando ele está sonhando, é como se ele estivesse vendo. Ele vê tudo normal.
Só que ele é um deficiente visual, né? Ele sonha e quando ele sonha parece que ele está vendo tudo. Depois, quando ele acorda, realmente ele fica cego. Os teus sonhos, então, tu vê Meus sonhos eu vejo normalmente, como eu via antes, e isso é uma coisa muito interessante que eu acho. Porque pode perguntar para qualquer um dos que são cegos totais, eles vão dizer que enxergam tudo quando estou sonhando. Uma vez eu sonhei que eu tinha um carro, sabia? O carro era meu, mas eu não dirigia, porque, né? Eu não enxergo, então. Sim. Uma prima minha estava dirigindo o carro. E você Mas passeando. o carro era meu, entendeu? O carro era meu carro. Mas ela estava dirigindo pra mim. Tu vê, né, até nisso? Daí é quando tu sonha que tu tem um carro, tu não dirige. Sim. Pra vocês terem noção que louco foi o meu sonho, o meu carro era cor de rosa. E como é que tu sabe que era cor de rosa? Não, eu vejo cores. É verdade, Eu você vejo vê cores. Ela No vê sonho cores. também. Ela muito próxima do olho, ela consegue ver cor. Meu carro era cor de rosa. Legal. Mas o objeto em si você não consegue ver, você Não, consegue ver eu só via o tom. a cor do carro. Eu sabia que era o carro porque eu tava dentro, né? E ela tava dirigindo o carro e era E um ela é sonho. cega. Só que o quanto que tu consegue ver? Só cores, vulto e luz, assim, E qualidade. com isso dia, você noite. sonha. Sonho, só por isso. Nunca Tipo, vi nada agora- mais que isso no sonho. Agora, assim, como é que tu descreveria o ambiente, assim? Não sei, eu não vejo formas. Eu só sei que lá tem uma janela, porque tá entrando luz. Mas eu fiz um dia um livro, que a professora mandou a gente fazer, um livro da nossa vida. E escrever desde um aninho. Desde a barriga da mãe. E eu não lembrava. Eu dizia assim, poxa, eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu não lembro da minha infância. As coisas. Não, mas daí sim. Daí ela disse, olha, vocês não vão lembrar, vocês vão perguntar para as pessoas, né? Sobre a tua infância. Mas à medida que elas iam falando, de repente, quando veio um derrame de ideias e de coisas e de sensações daquela minha infância. Eu comecei a escrever de ano por ano, né? Isso é incrível, você vai lembrando de cheiros, o cheiro da chuva na terra, que é um cheiro que ainda me traz prazer, né? É uma lembrança lá da infância, da criança. Aí você vai escrevendo aquelas memórias tuas e você vai conseguindo relembrar o teu passado. Você constrói. É isso, a catarse, de expurgar a tua parte ruim para fora e a hora que você tiver aquele sentimento novamente, você elimina ele. Você zera ele. Conhece, né? Você não tem mais medo dele, você começa a saber por que aconteceu aquilo. Porque eu era muito pequena, eu não entendia, me chamaram de tal coisa, mas eu não sou desse jeito, aí você começa a se entender. Aí acaba aquilo ali, você expurga. Só que o problema, segundo uma psicóloga, segundo o que a minha mãe conta, é que a minha mãe não soube me contar. A psicóloga diz pra ela, fala pra ela que isso não vai passar e que ela vai ter que aprender a viver com isso. E a minha mãe tava só falando, é um machucado. Eu, como criança, eu entendi o quê? Machucado passa? Sim. Então, por que eu vou aprender a andar com uma bengala? Por que eu vou querer aprender as coisas? Então, mas eu sonho com familiares, com pessoas conhecidas, com geralmente lugares conhecidos ou lugares misturados, que já aconteceu num sonho meu que eu misturei minhas duas escolas e o espaço, o ambiente, né? Então... E os teus sonhos assim são guiados mais pelos sons? Que tu consegue reconhecer um lugar, por exemplo? O lugar, sim. É mais pelo som, pela sensação, pelo mapa que tu faz? Pela sensação e pelas pessoas que aparecem no sonho. E principalmente pelo que acontece comigo no sonho. O
que eu estou fazendo. Às vezes parece que eu só estou observando as coisas acontecendo. E tem vezes que eu estou participando junto. Tu acha que a tua intuição é mais apurada, assim? Nos sonhos? Ou Com até relação mesmo... ao sonho, eu acho que sim. Porque tira a questão visual, né? E a intuição daí Eu pode ficar provavelmente mais... diria que eles são baseados em lembranças e a intuição. Uma coisa que me marcou muito, um sonho que me marcou muito, foi quando meu primo, que ele é mais velho que eu, então quando eu nasci ele me batizou, tipo assim, meu primo e meu padrinho. Morreu. Eu gostava muito do meu padrinho, gostava demais dele. Ele era filho da minha tia, que são falecidos, né? E ele morreu com o quê? Com uns 30 anos, eu acho. Daí nesse mesmo dia, no mesmo dia que ele morreu, de madrugada, eu tive um sonho com ele, tu vê. Eu tive um sonho que ele tinha morrido. Eu tive um sonho que assim, a gente estava em casa, estava eu, a mãe, meus irmãos em casa, tudo normal. De repente veio a minha madrinha, que é a mulher do meu padrinho, veio e bateu assim na janela nossa. Daí eu abri a janela e ela falou bem assim, ai, o teu padrinho morreu. Daí ela chorando, ela falou para mim, e esse é o sonho que eu estava tendo. Daí assim, meu padrinho morreu como? Não pode, ele é novo, não pode morrer, não. Ele é maravilhoso, todo mundo gosta dele, não pode. Não, teu padrinho morreu, vocês têm que ir lá em casa. Daí foi tipo um pesadelo, assim, daí eu acordei assim, assustado, sabe? Daí eu comentei com a minha mãe de manhã. Eu estava tomando café, fui tomar um café para sair trabalhar, né? Ai, mãe, eu acordei, tive um sonho horrível essa noite. Eu sonhei que a Si, que era a mulher dele, veio aqui, bateu na janela, daí eu abri a janela e ela botou a cabeça assim e falou que meu padrinho havia morrido. Daí, ui, credo, a minha mãe é toda religiosa, né? Deus o livre, filho, teu padrinho é o sobrinho dela. Deus capaz que ele vai morrer, ele é jovem ainda. Não demorou 5 minutos. Assim, a mulher dele chegou chorando lá em casa, avisando que o meu padrinho havia morrido. O que eu posso tirar sobre isso? Será que foi... Tem gente que diz, foi alguém que avisou, que tipo, alguém não foi, foi ele que não subiu para o céu ainda, sei lá, algumas pessoas falam assim, e que foi mandado a mulher dele, assim, não em pensamento, mas assim, lá me avisar, mandou alguém me avisar que ele havia morrido. Cada pessoa tem o seu pensamento, né? E fala, isso foi Deus que te mandou um anjo te avisar. Isso foi o Satanás, não sei o que. Cada um tem o seu pensamento, né? Daí tu ouve todos eles, daí no que acreditar, né? Eu fico assim, não acredito em nada praticamente, porque cada um fala uma coisa, se eu acreditar em todo mundo, vai ficar louco, né? Então eu não acredito em nada. A pessoa que fala pra mim, né? Deus, isso é coisa do Satanás, isso é coisa do anjo. Que legal, tu acha? Tem que falar assim, né? Pois agora. Eu tenho que. Vamos ver, o sonho que eu tive hoje. Eu tenho que entrar dentro de mim e ver o que eu passei para ver aquele sonho, para ter aquele sonho, né? E assim você vai se achar no sonho. Então, eu já solucionei para vocês, é assim. O cego, ele consegue, nos sonhos, ver a realidade.
a realidade dele, né? A realidade que ele tinha. Isso, Aquele que ele que tinha. nem eu falei, eu nunca sonhei que tava enxergando. Porque ela nunca enxergou. Eu nunca enxerguei. Então como eu vou saber como é pra sonhar? A construção que você fez de você é o que está resgatado no teu cérebro. Sim. E aí, quando você perde um membro, pode acontecer de ele continuar lá. Então, se chama membro fantasma, né? Estranho, mas é. O cérebro é muito incrível, né? E a gente faz da gente o que a gente quer. A gente pode se tornar um lixo e pode se tornar muito poderoso. Depoimentos: Wilson Delamar Agostinho, Sirlene Rocha, Larissa Guebin, Jéssica Pereira. Pesquisa, roteiro e direção: Fernanda Leal e Wellington Laufer. Agradecimentos: Aline Silva, Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais, Luísa Martim, Rogério Cavaleiro, Simone Santos. Agradecimento especial a todos que amamos e que contribuíram de alguma forma para a realização deste projeto.